Detalhe é que sempre ele responde, sempre. Ele nunca deixa de responder. Verdade é que às vezes ele responde, não é da forma que você estaria esperando, mas talvez da forma em que você realmente precisa e que ele sabe qual é o melhor para nós, né? Ele sabe quais são as melhores situações das circunstâncias da vida, do dia a dia para nós. Então, gente, só tem uma maneira de você saber se ele está com você, porque é ganhando essa inteligência, porque a mentalidade das, das pessoas, no geral, a mentalidade não é que elas tenham essa compreensão. O normal, o normal das pessoas é não perceberem, não entenderem a voz divina falando com você. O normal, isso é o normal, porque não fomos ensinados definitivamente a ouvir Deus falar, a ouvir a voz do Senhor. E uma vez que nós deixamos de ser ensinados sobre isso, perdemos a grande oportunidade de compreender, de perceber a manifestação de Deus. É bem isso mesmo. Perdemos a oportunidade e ficamos ocupados então somente com as situações que ocorrem no dia a dia, né? Essas situações que nos ocorrem no dia a dia, por grande parte das vezes, ela nos tira do momento do ser presente, do estar presente, de perceber a, a presença magnífica, a presença magna, digamos assim, né? A presença magna do Espírito Santo. E há muitas pessoas que às vezes elas estão preocupadas na sua plena santificação, na tua plena santidade para Deus se comunicar com Ele, para Deus falar com Ele. Deus fala em qualquer momento, em qualquer circunstância e com todas as pessoas. Mas por quê? Que às vezes enfrentamos essa situação da qual nós não percebemos, não percebemos Ele. Por que isso acontece? Ao passo que em nossa mente foram sendo colocadas, desde criança, tem um mosquitinho danado. Na nossa mente foi colocada que Deus está fora de nós e que nós precisamos ter uma santidade extra, uma mudança totalmente diferente, porque se não for assim, Deus não fala. Se não for assim, nós não podemos sentir Deus. Esse é um grande equívoco, porque Deus quer se revelar e se manifestar a todos e a qualquer pessoa. E nos diz a palavra que ele não faz distinção de pessoas. O que ocorre na realidade é que quando as pessoas estão olhando para os problemas da vida, para as circunstâncias, elas deixam de olhar para o Altíssimo. Bem isso mesmo. Quando elas param de olhar para o Senhor, quando elas param de percebê-lo, então assim elas deixam também de senti-lo. Aqui está
grande problema que acontece na mente das pessoas. Elas se sentem separadas de Deus. Elas não sentem que Deus está com ela. Porque por uma pessoa ou por outra, ou por algumas formas, foi ensinado a elas, foi colocado na mente delas desde criança, desde pequena, que ela tinha que viver dessa ou daquela forma para que ela tivesse acesso a Deus. E vamos ser sinceros, Deus de forma alguma está olhando para conferir quem é que é o melhor. Deus não está querendo ver competição. Olha aí, estamos com algumas pessoas já assistindo. Eu quero te dar as boas-vindas. Certamente você se interessa por este assunto. Assunto que é desinteresse de todas as pessoas, é claro, né? Bem falado, porque quem não se interessa pela inteligência, principalmente falando na inteligência espiritual, da qual nos coloca a par para entender o plano divino na nossa vida. E às vezes, sabe, gente, às vezes é preciso compreender e como ouvir a voz de Deus, como saber se Deus está com você ou não. Porque às vezes ficamos naquela poxa, mas eu estou vivendo uma situação tão complicada. Eu fiz isso, fiz aquilo outro. E, e as pessoas se julgam, se criticam, incapazes de ouvir a voz de Deus. As pessoas se julgam incapazes de ouvir a voz de Deus. Mas você não pode se sentir assim. Sabe por quê? Que não deve, nem deve se sentir assim, porque se você mantém o interesse nele, com certeza ele vai se revelar a você no momento que você mais está voltado a ele. Se você se voltar para ele, ele não te deixa confundido. De forma alguma. Jamais Deus deixa a pessoa confundida. Então aí, estamos. Essa conversa aqui, esta live aqui vai ficar depois gravada. Ela vai ficar pública. Então eu também não vou nem editar ela. A intenção aqui não é fazer edição, não é fazer correção, porque pretendo falar aqui de coisas que são do nosso interesse. Com licença, vou beber um pouquinho de água. São do nosso interesse estarmos totalmente ligados, totalmente voltados para entender como Deus fala. Primeiro assunto. Primeiro de tudo é entender que Deus não está do lado de fora. Deus, o que eu quero dizer com isso? Pense um pouquinho assim, de uma certa forma. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma colocação simples e que você consiga compreender com isso. Deus ele não está do lado de fora. O que quer dizer isso? Quando Deus se revela a nós, quando ele quis se manifestar a nós, ele nós não estávamos sozinhos, nós estávamos já onde ele quis nos colocar, porque nós não somos algo sem ele, ok? Tudo aquilo que somos é porque ele é. Então, se nós não estivermos conectados nele, nós como seres, não como pessoa, não como pessoa humana, como ser, se nós como seres não estivermos conectados a ele, nós vamos estar ligado em quem? Porque a palavra nos diz assim, que o Filho de Deus, a palavra de Deus,
João escreveu dizendo que no princípio ele era o Verbo e o Verbo se fez carne. Ou seja, o Verbo se manifestou aqui na Terra em forma humana. Então, o Filho de Deus não é uma figura humana. O Filho de Deus é a palavra de Deus. Toda palavra que sai, segundo as Escrituras, sai da boca de Deus, ela não torna para ele vazia, sem antes produzir o efeito para com que ela foi falada. E às vezes você está passando por dificuldade, por situações problemáticas na vida, no dia a dia, né? Sejam elas nos relacionamentos, relacionamento afetivo, relacionamento amoroso, relacionamento comercial, relacionamento de negócio, seja qual for a espécie de relacionamento. Se você estiver ligado, que você não está sozinho, mas que há alguém aí dentro de você e que ele habita, ele mora aí dentro, logo você vai começar a perceber que você não está sozinho. Essa ideia de buscar, embora que em Isaías está escrito buscar o Senhor enquanto se pode achar, mas existe uma interpretação muito mais profunda do que buscar como se ele estivesse longe, como se ele estivesse do lado de fora, como se ele não estivesse morando dentro de você. Para deixar um pouquinho mais claro sobre isso aí, sobre ele estar morando dentro de você ou não, estou aqui falando sobre Deus estar morando dentro de você e Deus estar com você e Deus falar com você e você identificar que Deus está aí dentro de você e que ele não está do lado de fora, em hipótese alguma, foi uma feita que Davi, então, quando ele tem uma conversa com Deus, ele fala: Senhor, Davi agora já sendo rei, ele fala: Senhor, eu vou construir uma casa para ti, porque os deuses, aí eles têm casas. Quem está assistindo aqui no YouTube, eu quero pedir para você, comenta para mim o áudio, você está ouvindo, tá dando para ouvir bem, tá legal? A imagem, tá legal? Faz um comentário, comenta no chat aí, por gentileza. Se tá dando, o som tá bom, tá dando para ouvir legal, ou se precisa aumentar um pouquinho o volume. Aqui tem um pouquinho mais de volume que eu posso aumentar. Então só quero pedir aí a sua gentileza. Tem algumas pessoas aqui assistindo. Eu quero pedir encarecidamente a sua gentileza aí, porque a live é ao vivo, né? Não é editada, então ela tem que sair, no mínimo, com audição boa e com a visualização boa, né? Ok. Pessoal, então, para nós entendermos por que Deus não está do lado de fora, mas Deus está dentro de nós. Por que ter essa compreensão? O que faz a diferença nós termos essa compreensão? Que ele não está nem na parede, ele não está em outro ambiente, ele não está em lugar algum para nós irmos buscá-lo. Porque quando Davi fala: Senhor, eu quero construir uma casa para ti, Deus fala assim: não, Davi, não se preocupe em construir uma casa para mim. E aí nós precisamos colocar o raciocínio, colocar a mentalidade, colocar a inteligência para entender sobre isso. Por que Deus fala para Davi: não construa uma casa para mim? Por que Deus fala isso? Deus logo comenta então para Davi, por quê? Ele fala: porque eu não habito em casa, em templo feito por mãos de homens, eu não habito nesse lugar. Então se despreocupe com isso, porque a minha habitação, Davi, és tu. Ele não estava falando especificamente só para Davi. Ele estava dizendo e querendo mostrar para todos nós que hoje temos acesso à palavra, ele estava com interesse em mostrar que a habitação dele somos nós. Se é habitação, então ele não está do lado de fora, ele está dentro. Muitas pessoas têm uma compreensão sobre Deus estar fora, estar longe, estar distante, não estar junto. E por isso ela tem uma disruptura na mente, assim, de não entender, não perceber se Deus está falando com ela ou não, quando ela precisa. Porque em qualquer momento da vida chega uma determinada situação
que nós precisamos ter uma direção divina, concorda? Se você concorda, dá um ok e diz aí, eu concordo que eu preciso de uma direção divina. Escreve aí no chat. Concordo. Já quero pedir também para vocês, se você gostar desse assunto, de fato, e chama alguém para vir participar conosco, compartilhe o link, compartilhe o vídeo aí. E também pode dar um like aí, se você nos der um like, vai também ajudar a divulgar, ao YouTube divulgar essa live nesse momento. Ok? Então vamos continuar. Como Deus não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Então ele diz para Davi, Davi, não se preocupe em construir um templo, porque eu não habito em templo feito por mãos de homens. Onde eu habito? Eu habito dentro de você. Nós precisamos observar que em Eclesiastes está escrito que quando o homem, o ser humano, chega ao momento dele partir dessa vida, né? Ele deixar esta vida aqui da terra, quando ele chega nesse momento, o que ocorre é que o corpo físico volta para a terra, porque ele é pó da terra, e há uma grande diferença entre pó da terra e pó de terra, ok? Mais tarde nós podemos falar sobre isso. Existe uma grande diferença, então é preciso compreendermos pó da terra, pó de terra. Quando falarmos sobre pó de terra é uma coisa, quando fala-se sobre pó da terra é outra. Então nós compreendemos que Davi, então nessa hora ele está com tanta vontade de ter um lugar para ele encontrar Deus, para ele, digamos assim, porque ele via os templos pagãos lá sendo construído e colocado lá dentro dos templos pagãos, imagens ali, uns deuses, até tem uma passagem na escritura que fala sobre o deus Dagon. E ele estava tão preocupado com aquilo naquele momento que ele queria ter um lugar para poder dizer, olha, Deus está ali. Jesus, quando está falando sobre a volta dele, ele diz assim, ficai então alerta, porque quando dizerem para você que ele está lá ou ele está acolá, não acrediteis. Então é uma confirmação do que Deus diz para Davi, eu não habito em templo feito por mãos de homens, porque a minha habitação és tu. Quando a palavra também nos ensina, nos instrui e nos mostra que nós somos templo ou morada do Espírito Santo, ela está querendo dizer que o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, se somos morada e se ele habita, como é que ele vai estar do lado de fora? Jamais Deus estaria do lado de fora, porque nós, como humanos, não somos o que pensamos ser. Nós, como humanos, somos somente matéria. Qual matéria? O pó da terra, não é pó de terra. Frisando novamente, nós, como humanos, somos somente o pó da terra. Agora, como ser, nós temos a inteligência divina habitando dentro desta carcaça humana, digamos assim. E ela está aqui enquanto nós estamos, perceba esta palavra, enquanto nós estamos humanos, nós vivemos uma vida como humano. Mas nós não somos o humano. Nós estamos humano. Talvez, se você ainda não consegue compreender sobre isso, não se preocupe. Não existe aqui sobre colocação de que alguém fala errado, assim assado. Não é nada sobre isso. Aqui o interesse aqui é mostrar que Deus está contigo, Deus está dentro de você. Esse é o principal interesse. Quantas pessoas estão aí atribuladas, angustiadas, entristecidas e se sentindo distanciadas de Deus? É preciso que você entenda que não há como Deus estar longe de você, porque Ele habita dentro de você. E para isso não existe requisitos. Não existe requisitos que você precisa ser um praticante de tal coisa, tal coisa e tal coisa. Um praticante disso, daquilo outro. Não. Por quê? Porque o que habita dentro de você é divino. O que habita dentro deste corpo humano em qual você está, ele é divino. Esse é o ser.
é o ser divino que está dentro de você. Então, para isso, nós compreendermos que o ser divino está dentro de nós vamos logo compreender que é possível ouvir a voz divina, a voz do Espírito Santo, sem nós nos preocuparmos com o que estamos de fato fazendo ou não naquele exato momento. Porque ele pode falar conosco em qualquer momento, basta nós estarmos conectados. Agora se faz diferente. Agora se é bastante diferente entre buscar a Deus e estar conectado a Deus. Tem uma diferença muito grande. Então, quando estamos conectados a Deus, em Salmo tem uma palavra que nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando está falando sobre esse texto, ele está querendo nos mostrar que a clareza que a palavra nos traz é ela quem nos conecta a Deus. A clareza. Então nós sabemos para onde estamos indo a partir do momento em que nós temos entendimento, e isso é que é a inteligência, de saber que Deus está conosco, de saber que Deus está habitando aí dentro de ti, ele não está do lado de fora. Então, o que é necessário fazer não é buscá-lo como se ele estivesse longe. Deus não está longe e não está perto. Deus está dentro de você. Então, quando você compreender, quando a sua mente conseguir compreender que Deus não está longe e não está perto, mas está dentro, você vai logo entender, espera lá. Então Deus habita dentro de mim. E se Deus habita aqui, então eu preciso simplesmente me conectar a Ele. E para nós nos conectar a Deus, para sabermos que Ele está conosco, é sabermos como nos conectar a Ele. Porque pessoas acham que por obras obras que, digamos assim, é ele ou outras pessoas ou a comunidade julga ser a obra, digamos assim, a santificação, é isso que vai conectar ele a Deus. Não há desconexão de Deus do homem humano enquanto este humano está vivendo aqui na face da terra. Não há desconexão. Não há como estar sem Deus estar dentro de ti. Por que dizemos isso? Porque quando ele diz que habita, observa só uma coisa. Por que é que você não vai tomar banho na casa das outras pessoas? Porque você não mora lá. Por que é que você não vai dormir na casa das outras pessoas? Porque você não mora lá. Por que é que você não se alimenta na casa de um, de outro, de outro e de outro? Porque você não mora lá. Por que que você faz isso na sua casa? Porque você mora ali. A sua casa é o local da sua morada. Então, se a palavra nos diz que nós somos morada de Deus, Deus nunca está fora. Deus está sempre dentro. Aí alguém vai dizer assim: mas e aquelas pessoas que estão praticando tanta maldade, tanto erro, tanto às vezes até cometendo pedofilia, cometendo atrocidades, roubo, assassinato. Pois é, tem uma de certa forma, uma triste notícia para alguém que pensa que Deus não está ali, pois Deus está dentro daquele ser humano, naquele exato momento. Quando Jesus estava sendo crucificado, a palavra nos diz assim que Jesus fala assim: Pai, por que me desamparaste? Esse momento, parece que Deus desamparou de fato Jesus, virando então o rosto, como a Bíblia fala. Mas nesse exato momento, é preciso compreendermos que essa palavra sobre Deus virar o rosto para não ver seria o mesmo caso
de quando você está num ambiente presenciando uma atrocidade e você faria dessa forma: "Não quero nem ver". Percebe, então? A diferença que é, então, você estar presente e virar o rosto para não ver. Esse é o detalhe. Agora, naturalmente, muitas pessoas que estão religiosamente, com um pensamento muito religioso, não espiritual, mas religioso, ela se preocupa de outra forma com essa linha de raciocínio. Porque ela acha que Deus não está dentro de uma pessoa que está cometendo alguma atrocidade. Bom, perceba que o Espírito de Deus não tem como estar fora do homem, fora do ser humano, ok? O Espírito de Deus não tem como estar fora do ser humano. Por quê? Porque nos diz a palavra que ele soprou nas narinas o fôlego de vida. Ele soprou o espírito de vida. E nos diz a palavra que quando o homem for partir dessa terra, for deixar esta vida aqui nessa terra, o espírito volta a Deus de onde ele veio. Então esse espírito não é seu, não é meu, não é nosso. Esse espírito é dele, é ele que está aqui, habitando dentro deste corpo, dentro desta, digamos assim, dessa carcaça humana. É ele quem está habitando. Eu sei que às vezes para algumas pessoas isso pode parecer incompreensível, inaceitável. Tudo bem. Eu não estou aqui para criticar e dizer que quem está certo e quem está errado. Nós estamos aqui para medir isso, para competir quem está certo ou quem está errado. Nós estamos aqui para conversar sobre um esclarecimento de como saber se Deus está com você. Então, sim, se você está respirando, Deus está com você. Porque o fôlego que você respira não é seu. O fôlego que você respira é dele. Se é dele, logo é ele que está dentro aí respirando. Ele é a sua supremacia. Na sua supremacia, ele, na sua grande divindade, é ele quem habita. Vamos pegar um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo. Se nós tivermos. Vamos pegar um exemplo de um pão. Se nós tivermos um pão na nossa mão, um pão inteiro, e tirarmos um pedacinho bem pequenininho, aquele pedacinho deixa de ser pão? Jamais. Ele não deixa de ser pão. Ele é pão tanto quanto aquele outro que ficou inteiro ali. Tanto o pão grande quanto o pedacinho, ele é pão. Por que então que esse pedacinho não deixa de ser pão? Porque ele foi extraído do pão. Por que então você não deixa de ter Deus dentro de você? Porque esse espírito não é seu, esse espírito é dele. Se é dele, é como, no exemplo, é como se fosse aquele pedacinho de pão. E há um exemplo que Jesus deixa bem claro no símbolo da Santa Ceia, né? A Santa Ceia, ela é dita como Santa Ceia, ela é instituída por pessoas. Jesus estava vivendo um momento de janta, um jantar. Jesus estava vivendo um momento de um jantar. Então, quando Jesus, naquele momento, ele se posiciona e fala: olha, assim comam deste pão. Ele está nos trazendo o exemplo claro de que, se nós não nos alimentarmos da sua palavra, nós esquecemos dele. Em algum momento nós vamos nos esquecer. Mas ele diz: eis que estou, veja, estou à porta. Ele não diz: eis que venho na porta. Ele está. Estar não é vai chegar, vai vir. Do lado, ele estaria longe, do lado de fora, e agora chega. Não. Estar é estar presente. Presente no exato momento, no momento
único aqui e agora, neste exato momento. Eu estou aqui agora. Você está aqui e agora, ok? Então, o verbo estar no presente, eu estou, jamais é eu estarei ou eu estive. E quando é eu estou, isso significa não saio daqui. Porque o dia em que eu sair daqui, esta carcaça, esse pó de terra, pó da terra, melhor dizendo, esse pó da terra vai voltar para a terra, porque é de lá que saiu. Vamos para uma compreensão sobre a diferença do pó da terra e pó de terra? Vamos falar sobre isso aí? Pó de terra é barro, você vai lá e pega um monte de terra, esse é pó de terra, de terra. Pó da terra é pó que existe na terra. Compreendendo melhor. Na terra existem uma variedade, uma grande infinidade de pó. Vamos falar um pouquinho sobre ele só para compreendermos sobre este pó. E veja que o nosso corpo é formado deste pó. No seu sangue corre ferro. Poxa vida, é ferro? Sim. Observa que se em algum momento você está com anemia, o que o médico receita? Sulfato ferroso. O que é sulfato ferroso? Nada mais, nada menos do que ferro. Quando você precisa fortalecer os seus ossos, precisa de quê? Cálcio. Cálcio se encontra na onde? Na terra. O ferro se encontra na onde? Na terra. O manganês, magnésio, que existe no nosso corpo, neste corpo humano. Ele é o quê? Onde que ele é encontrado? Na terra. Cobre, que também tem no nosso corpo, onde é encontrado? Na terra. Zinco. Veja que zinco é uma dos minerais que nós precisamos, as vitaminas e os minerais que nosso corpo precisa, porque nós somos pó da terra. Então, logo, se dessecarmos um corpo humano, dessecarmos ele total, e fôssemos separar cada ferro, cada partícula de ferro, todas as partículas de ferro aqui, todas as partículas de cobre aqui, todas as partículas de magnésio aqui, todas as partículas de manganês também aqui, todas as partículas de cobre aqui, colocar tudo, um pouquinho de cada um, em cada lugar, logo nós teríamos alguns miligramas de cada coisa. Alguns miligramas. Um mísero pouquinho de zinco. E aí por diante. Você vai ver que logo vai ter somente um pouquinho de cada coisa. Um montinho, digamos assim, um montinho de cada coisa. Como se você pegasse ali um pouquinho de açúcar, de sal, e você coloca num prato ali, fica aquele montinho. O corpo humano, então, ele é formado, cientificamente observado também, ele é formado por esses materiais. Por isso somos pó da terra, porque essas coisas, elas estão na terra. Todos os minérios, todas as vitaminas, elas estão na terra. Da terra, elas partem, no caso das vitaminas, elas partem para os vegetais, as frutas, e aí por diante. Os legumes. Porém, um corpo humano, que ele é composto por 70% em média de água, se tirar toda essa água, só sobra a parte seca. E agora tira tudo aquilo que dessa parte seca, vai separando tudo e vê aonde que se chega. Compreende por que somos pó da terra e não pó de terra? Pó de terra, aquele pó que você pega, assopra e pronto. Por isso, então, quando Davi, lá no início da live, eu comentei,
Quando Davi diz, Senhor, eu quero fazer uma casa para que tu habite nesta casa, para a tua habitação. Davi diz, olha, Deus diz, Davi, não é isso, eu não quero que você construa uma casa, porque eu não moro em casa feita por mãos de homens, porque eu moro dentro do homem. A minha habitação é o homem. A palavra nos diz que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que é a morada do Altíssimo. Quem é essa? O que é essa morada? Senão este corpo humano? O que é esta morada, senão essa carcaça humana? Então, se essa carcaça humana é a morada, é o templo, é a morada de Deus, então nós logo vamos compreender que ele habita dentro de cada um. Então, ele habita dentro de você. Então, agora fica mais fácil você compreender que Deus está com você. Deus não vai vir te atender, porque ele não está do lado de fora, ele está dentro. Se ele está dentro, só falta então a clareza, que é a inteligência, nós ganharmos inteligência para compreendermos, entendermos sobre isso e compreendermos. Agora, como buscar a clareza mental sobre a conexão com Deus, sobre estar conectados a Ele. Aí é onde muitas pessoas confundem a santidade aqui. Porque aqui entra os princípios. A conexão com Deus entra os princípios. Esses princípios é onde se estaria a santidade. Ok? Da qual não merece aqui estar frisando tanto. Porque a conexão com Deus, ela vai acontecer no seu interior. A conexão com o Deus Supremo, ela acontece no seu interior. Lembra do exemplo que eu citei lá do pedacinho de pão com o pão inteiro? A conexão é esse pedacinho pequenino de pão estar conectado com o pão total, tamanho total, maior, grande. Ele estar em sintonia, ele está conectado. Quando ele está em sintonia, ele está conectado. Então, muito simples. Agora, como ouvir a voz de Deus? Como ouvir o Espírito Santo? Eu preciso de uma direção divina. Como que eu posso ouvir Deus falar comigo? Aí é que entra a clareza espiritual. Porque quando o salmista coloca lá em Salmos 105, se eu não estiver equivocado, está escrito, 119, capítulo, número 119 e verso 105. Está escrito assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, está dizendo, lâmpada para onde eu consigo enxergar é a tua palavra. E clareza para que eu possa caminhar. Clareza para que eu possa prosseguir. Entendimento. Clareza fala de entendimento. Porque quando as pessoas quando algo não está claro para a pessoa, ela está numa escuridão com relação àquilo. Entende? Ela está numa escuridão. Aquilo para ela se faz escuro. Poxa vida, eu não consigo compreender isso, eu não consigo entender. Até que aquilo para ela se torna claro, ela tenha clareza mental sobre aquilo, para ela tudo aquilo é escuro, não faz sentido, eu não compreendo, eu não entendo isso. E muitas das vezes as pessoas misturam a falta de compreensão com os paradigmas. Exatamente. Percebe? Existe, em cada mente humana, existe um paradigma, que é uma forma de acreditar. Por isso, muitas das vezes, vemos uma imagem e naquela imagem, às vezes, uma pessoa enxerga uma coisa e outra pessoa enxerga outra coisa. Às vezes alguém fala assim, não, mas isso parece ser tal coisa. Aí o outro, não, mas parece que é outra coisa, parece ser isso. Porque são as formas com que cada pessoa enxerga sobre aquilo. Os paradigmas são isso adicionado uma forma de crença.
E essas crenças, se elas forem limitantes, e eu não estou falando sobre acreditar, crença de acreditar em Deus. Não é sobre isso. Essas crenças é a forma de acreditar nas coisas que acontecem no seu dia a dia, na sua vida material, na sua vida espiritual, na sua vida mental. É as formas com que cada um de nós venhamos a acreditar. São formato. Ah, digamos lá, um paradigma que uma pessoa tem sobre determinado assunto não é o mesmo paradigma que outra pessoa tem sobre o mesmo assunto. Uma pessoa enxerga um assunto de uma forma, outra pessoa enxerga de outra. Por isso que muitas das vezes há controvérsia, porque as pessoas brigam pelos paradigmas, por causa dos paradigmas, por causa da forma com que ela está enxergando aquele assunto. Não é compatível com a forma com que a outra pessoa está enxergando. E às vezes há uma controvérsia, às vezes até uma discussão, porque ela não aceita o ponto de vista da outra pessoa. Ela quer colocar o ponto de vista dela como a principal verdade. E cá entre nós, nenhum de nós somos dono da verdade. Concorda? Ninguém é dono da verdade. A verdade para cada um ela pode ter um significado diferente. Observa que para uma pessoa que pratica coisas ruins, às vezes até maldosas para o olhar de uma pessoa, para aquela pessoa ele está fazendo o bem, às vezes para sua família, ou para alguém, para um amigo, ele está fazendo o bem. E aí nós, talvez dotado de um paradigma, olhamos aqui e falamos, não, mas está errado aquilo lá. Mas aquela pessoa que está beneficiando, que está sendo beneficiado também, ele enxerga como bom aquilo. Perceba, isso são paradigmas. Isso são os paradigmas que nos levam a acreditar naquilo que a nossa mente, naquela hora, está projetando para acreditarmos. Agora, se nós compreendermos que, espera lá, deixa eu enxergar pelo ponto de vista dele, nós nos colocarmos ali, deixa eu enxergar pelo ponto de vista desta outra pessoa. Deixa eu buscar enxergar isso. É o que Jesus sempre fez. Ele estava querendo mostrar sempre o ponto de vista dele, mas ele estava observando como que as pessoas enxergavam. Até uma certa feita ele pergunta para os discípulos: pessoal, o que que o povo aí diz sobre mim? Dizem quem eu sou. Aí um diz, olha, uns dizem que tu és o profeta, outro diz que tu és isso, que tu és aquilo, outro diz que tu és isso. Ele diz assim, muito bem. E o que vocês dizem que eu sou? Naquele mesmo momento, Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele assim, muito bem, Pedro, muito bem. Porque não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas o Espírito. Nessa hora, ele está dizendo, olha, porque você não é estudado, porque a Bíblia diz que Pedro era indouto, ou seja, ele não era estudado. Jesus diz assim, porque não foi nem o sangue e nem a carne que te revelou, mas o Espírito da compreensão, do entendimento espiritual que te revelou. E naquela mesma hora, Pedro se empolga, né? E se acha, eu tô abafando a banca agora. Aí Jesus fala sobre que aquela noite ainda ele seria, naqueles dias ele já seria pego para ser crucificado. E Pedro se antecipa e diz, não, Senhor, nós não deixaremos que isso aconteça. E nessa hora, Jesus, que compreende o Espírito e a arrogância, às vezes, que está no coração do ser humano, ele se direciona para Pedro com a seguinte palavra, para trás de mim, Satanás. Olha só, o mesmo que há segundos fora elogiado por Jesus, que foi o Espírito quem revelou a ele, nessa hora é repreendido por Jesus também, porque ele permite uma interpretação errônea e equivocada na sua mente. Ou seja, faltava-lhe compreensão e clareza espiritual. Então, para compreendermos que Deus está falando conosco, basta nós nos aquietarmos, pararmos, nos desligarmos do mundo,
nos desconectarmos, deixar de estar preocupado com o mundo em determinados momentos. Nós precisamos tirar esse momento específico e aí nós estarmos diante de Deus, buscando essa conexão, e Ele vai claramente te dar a direção. Que para muitas pessoas pode vir através de uma voz no ouvido, para algumas pessoas pode vir através de uma voz na mente, para outras pessoas é aquilo que se chama de insight. Ele teve um insight, uma clareza. Oh, agora eu entendi. Isso é o Espírito Santo trazendo clareza a cada pessoa de forma diferente, porque ele age de multiformas. Percebe então que Deus nunca está do lado de fora, Deus está sempre dentro de você? Então por que você estaria preocupado com determinadas coisas que você não ainda encontrou solução? Às vezes soluções que você precisa não está em você fazer, mas está em você confiar. Em você confiar que Ele vai prover a solução para o qual você precisa e o qual você busca. Confiar, às vezes, é se entregar, é entregar-se a Ele e confiar e esperar. Eu sei que para o ser humano, esse confiar, às vezes, ele se torna um pouquinho difícil, porque ele diz assim, não, eu confio que Deus vai resolver, mas logo ele está ali, às vezes roendo as unhas, né? Mas será que Deus vai resolver? Como que Deus vai resolver? Hum, mas será que ele vai fazer assim? Ou será que ele vai fazer desse outro jeito? Olha só, a preocupação não abandona ele, porque ele não se desconecta da preocupação para estar conectado com Deus. Então se conecte com Ele, conecte a sua vida com Ele, e você logo vai perceber que Ele vai te dar clareza, entendimento e espiritualidade para você seguir. Gente, esse é o canal Saber e Prosperar. Espero que você tenha gostado do assunto. Se você gostou, dá um joinha aí, dá um ok. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Inscreva no canal. Se você não compartilhou, compartilhe aí com alguém que você entende que gosta do mesmo assunto que você gosta também. Compartilha. Se, porventura, você quiser me seguir nas outras redes sociais, me siga. Se inscreva nesse canal aqui também. Eu convido você a inscrever-se, porque sempre quando eu postar um vídeo aqui, ele vai já ser direcionado direto para você, mostrando. Olha, o Maris postou um vídeo, ok? Gente, muito obrigado por você estar aqui, por vocês... Você que chegou até aqui, até o final, vou pedir para você escrever aí, nos comentários aí, eu sei que Deus está comigo. E pronto. Esta é uma afirmação poderosa, a maior das afirmações. Eu sei que Deus está comigo, Ele está dentro de mim. Eu sei que Deus está dentro de mim. Quando você diz que você sabe, nada pode tirar essa compreensão da sua mente. Ok? Que Deus abençoe todos em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso.